No programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, o apresentador diz que o sinal daquela emissora estaria sendo pirateado pela Rádio Parecis FM aqui de Porto Velho, do estado de Rondônia. A emissora repele tal afirmação e, em nota oficial, se pronunciou sobre o assunto. Nota oficial. Sobre o comentário feito no programa Os Pingos nos Is, nesta quarta-feira, dia 1º de julho, a Rádio Parecis FM vem a seus ouvintes e anunciantes refutar com veemência e esclarecer os fatos sobre a afirmação de transmissão pirata no referido programa. A parceria com a Rede Jovem Pan nasceu em 2003, ainda com a Rádio Vitória Régia FM. Alguns anos depois, a parceria migrou para a Rádio Parecis FM e contratualmente permaneceu até 2015. Naquele ano, a Jovem Pan mudava seu formato de parceria com as afiliadas e determinava um espaço para programação local de um pouco mais de 2 horas por dia, o que desconfiguraria toda a programação local, que sempre foi a grande força da Rádio Parecis. Diante disso, iniciou-se uma nova negociação para a manutenção da programação da Jovem Pan nos mesmos moldes praticados até aquela data. Foram inúmeras ligações, trocas de e-mail, até um acordo finalmente efetivado com a alta direção da rede de que permaneceríamos daquela forma. Desde então, ao longo desses últimos 5 anos, fizemos contato através de e-mail a respeito de manutenção de equipamentos de propriedade da própria Jovem Pan em poder da Rádio Parecis. Mantivemos o logo da Jovem Pan em nossa fachada e em nossos sites sempre expusemos a grade de programação contendo os nomes dos programas da Jovem Pan News. É razoável imaginar que alguém que faça suposta pirataria se exponha dessa forma tão imponente sem medo de ser descoberto? Acreditamos que uma falha de comunicação interna na Jovem Pan tenha gerado todo esse constrangimento, mas não podemos, após mais de 40 anos de história, aceitar passivamente esse tipo de acusação. Todas as provas e evidências da manutenção dessa relação jurídica e comercial estão sendo juntadas. Após o lamentável fato ocorrido na noite de quarta-feira, dia 1º, a Jovem Pan foi contatada, através de sua direção e jurídico, e ficou alinhavada a formalização definitiva do contrato. Mas reitera-se, a Rádio Parecis FM, durante todo esse período, permaneceu retransmitindo os programas da Rádio Jovem Pan, sempre com autorização expressa da direção da emissora paulista. Nas próximas horas, deveremos ter novas manifestações. E caso a Rádio Jovem Pan venha aceitar o que já fora proposto, deveremos ter a prorrogação dessa parceria, que já dura 17 anos. Até que se concluam as negociações, inclusive de ordem jurídica, a Rádio Parecis FM suspende temporariamente a retransmissão dos jornalísticos Jornal da Manhã e Os Pingos nos Is, a fim de evitar novas manifestações indesejadas. Certos do restabelecimento da verdade e da defesa intransigente da nossa honra, resta, pelo infeliz ocorrido, lamentar pelas dúvidas criadas a ouvintes e anunciantes. Pois é, gente. Olha, isso aí foi um negócio que me fez ficar muito triste. Mas muito triste mesmo. E eu atribuo isso, certamente isso, aliás, foi me dito hoje, pelos homens que dirigem a Jovem Pan, porque hoje de manhã eu já amanheci falando com eles. E aliás, foi uma conversa, até me surpreendeu, porque parece, assim, foi uma conversa da parte deles extremamente amistosa, apesar de eu, a princípio, não estar nada amistoso, mas me desarmaram. O que leva a crer, no meu entendimento, que eles já haviam chegado à conclusão de que houve uma falta interna, uma falha interna de comunicação. Olha, nós aqui do Grupo SIC, nós temos uma parceria com a Jovem Pan de São Paulo desde o ano de 2003. E nós levamos essa parceria com a Vitória Régia FM até, se não me engano, 2008, através da 104,5. Depois, nós transferimos esse contrato, assinado por mim e pelo Calil Bassit, da Jovem Pan, na época, o seu diretor de rede, até 2015,
com a Rádio Parecis. Quando chegou 2015, eu recebi um comunicado da Jovem Pan de que, para nós continuarmos com ela, nós teríamos que porque estava ali nascendo a Jovem Pan News, teríamos que praticamente ficar 24 horas por dia gerando a programação direto de São Paulo. Coisa que para nós comercialmente não interessava, e também no formato da Rádio Parecis, uma emissora eminentemente rondoniense, comprometida com as coisas de Rondônia, nós não poderíamos ter 80% da programação voltada para São Paulo, para o resto do Brasil, enquanto as coisas aqui ficam acontecendo. Especialmente com os grandes comunicadores que nós temos aqui, provocando inclusive desemprego. E eu coloquei pro seu diretor, que até hoje está à frente da emissora, um dos diretores, filho do grande, saudoso Paulo Machado de Carvalho, o Paulito. Conversei com o Paulito e disse: Paulito, não há possibilidade de nós fazermos isso. E trocamos e-mails, e esses e-mails estão conosco. Esses e-mails estão em nosso poder e já enviei para eles hoje cedo. Bom, o que eu argumentei? Olha, se vocês quiserem que a gente continue, tem que ser dessa forma. Nós ficamos com o Jornal da Manhã, ficamos com os Pingos nos Is e ficamos com o futebol nas quartas à noite e nos domingos à tarde. O que disse o Paulito para mim? Para mim, não foi, eu não ouvi dizer. Ele falou para mim e nós acertamos aquilo naquele momento. Everton, vai tocando então e vamos ver se daqui a pouco a gente solidifica do jeito que a gente precisa e do que a gente quer. Vá tocando. Se surgir uma situação diferente, eu te comunico. Que era a proposta que nós havíamos feito. Isso está no e-mail. Muito bem. Passaram-se 5 anos. Nós trocamos a nossa fachada aqui umas 2 ou 3 vezes, recolocando os símbolos da Jovem Pan no nosso totem que nós temos aqui. Ora, se alguém quer surrupiar o sinal de alguém, primeiro que não vai fazer numa emissora extraordinária audiência como a nossa. Segundo que não vai ostentar no seu totem. Temos foto aí em cima, por favor? Vou mostrar enquanto eu falo. Tá aí, ó, olha aí, ó. Tá ali, ó. O último símbolo é o da Jovem Pan. Vocês acham que alguém que está cometendo alguma coisa errada vai ostentar orgulhosamente, como nós ostentamos, o símbolo da Jovem Pan, a logo da Jovem Pan, que muito nos orgulhou sempre? Ora, para aí um pouquinho. Para aí um pouquinho. E mais, colocando o sinal na emissora mais ouvida desse estado, ouvida no mundo inteiro, que nós temos ouvintes no planeta inteiro. Outro detalhe, se você fosse lá no nosso site durante todos esses anos, desde 2003, está lá no nosso site a programação da Rádio Parecis, e está lá às 7 horas da manhã, Jornal da Manhã Jovem Pan. Às 18 horas, ou 18 e alguma coisa, 18 horas, está lá os Pingos nos Is. Está lá publicado. Tem um outro site, radios.com, que é a maior referência de sites do Brasil em termos de rádio. Está lá nesse site a programação da Rádio Parecis, como estão as programações de todas as emissoras do Brasil, e eles têm acesso. Está lá escrito, no horário das 7 da manhã e das 6 da tarde, os programas da Jovem Pan. Nós colocamos lá escrito em letras garrafais, porque não havia nenhum problema de nós divulgarmos isso. Porque isso eu acertei com um dos donos da emissora, com um dos proprietários da emissora, Dr. Paulito Machado de Carvalho. Muito bem. Passado esse mal-entendido deles lá, hoje pela manhã liguei para o Dr. Paulito, ele me atendeu e conversamos, relembramos a nossa conversa de 5 anos atrás, e ele me passou para que eu conversasse com o seu diretor do departamento jurídico. E conversamos
conversamos animadamente durante, acho que uns 30 minutos, em que as coisas todas ficaram esclarecidas. Evidentemente que um dos pleitos que eu fiz foi que no jornal, sempre tratando com muita decência e dignidade, mas um dos pleitos que eu fiz é que eles colocassem uma nota repondo tudo aquilo que efetivamente tem acontecido durante esse tempo todo. Vocês imaginem, nós aqui da SIC TV, nós temos hoje mais de 30 emissoras de televisão espalhadas por esse estado, praticamente todas elas no sistema digital. Nós temos hoje 5 emissoras de rádio espalhadas por esse estado, 2 na capital. Será que nós precisamos piratear o sinal de quem quer que seja? Quando nós podemos produzir o material que nós quisermos produzir, nós podemos nos associar a qualquer grande rede desse país e já tivemos várias oportunidades e várias propostas. Será que seríamos tão levianos, tão juvenis, tão irresponsáveis? E aí, quando você vai fazer alguma coisa equivocada, você pode imaginar, não, mas aí é talvez para arrecadar faturamento para a empresa. Pois o que eu quero te colocar para vocês, que o faturamento desses 2 programas, Nos Pingos nos Is e o Jornal da Manhã, que são para nós a cereja do bolo, como eu sempre disse isso para a Jovem Pan, esses 2 faturamentos não chegam perto de 10% do faturamento da Rádio Parecis. Quer dizer, é irrelevante nos dar prestígio, nós sabemos que tem uma extraordinária audiência, mas a Rádio Parecis não é só isso. A Rádio Parecis é muito mais do que isso. E nós não iríamos embaçar nossa biografia com alguma coisa tão pequena, tão leviana. Ora, existem os direitos de propriedade do sinal. E tudo aquilo que foi feito com a aquiescência da alta direção da Jovem Pan. Se lá internamente, no 2º escalão, 3º escalão, eles não se entenderam e não acharam algum documento e se arvoraram a fazer um comentário como fizeram, acusando a Rádio Parecis de pirataria, isso é algo que eles têm que resolver internamente e nós estamos pedindo que eles resolvam. Ainda estamos... E eu não quero mudar o tom da minha conversa, porque a conversa que eu tive hoje com eles foi extremamente amistosa, foi extremamente gentil e inclusive se fazendo planos para o futuro, se fazendo planos de novas parcerias, de parcerias maiores ainda que nós poderemos firmar com a Jovem Pan. Eu tomei hoje a decisão da gente não reproduzir os jornais apenas na palavra, porque você pode errar uma vez, ou pode confiar uma vez, você não pode confiar 2 vezes quando não dá certo. Até porque, quando você firma um contrato verbal, ele também cria um vínculo como se fosse um contrato assinado. Não há nenhuma dúvida disso, qualquer advogado sabe disso. E eu tinha um contrato verbal com a Jovem Pan, firmada com o dono da Jovem Pan, os 2 proprietários das 2 redes. Agora, a coisa se perdeu lá pelo meio, na questão da desinformação. Então, nós vamos esperar aí as próximas horas, vamos aguardar, nós vamos conversar muito ainda, e se não houver por parte da Jovem Pan a exigência de nós podarmos 80% da programação rondoniense para que coloquemos a programação nacional, certamente nós poderemos até continuar com eles, porque são parceiros nossos desde 2003. Agora, é evidentemente que é preciso que haja também, naquele mesmo horário, naquele mesmo jornal, que se coloque as coisas no seu devido lugar, para que não paire nenhuma dúvida. O Grupo SIC não é um grupo de fundo de quintal, não.
Nós não estamos brincando de fazer rádio, nem de fazer televisão. E é por isso que nós somos hoje a maior rede de televisão desse estado, o maior grupo de comunicação desse estado, rádio e televisão. É por isso que nós somos os mais antigos afiliados da Rede Record. Nós vamos completar 30 anos de Rede Record. Ninguém tem esse tempo que nós temos, e com muito prestígio, com a rede, graças a Deus. E somos os primeiros a entrarem no ar com o sinal da Record News. Vocês que acompanham sabem disso. Então não iríamos jogar fora o nosso prestígio, a nossa seriedade, a nossa responsabilidade, a nossa honra, de uma maneira de um jeito tão fútil e tão amador, querendo piratear aquilo que não é nosso. Aos nossos anunciantes, aos nossos telespectadores que ficaram tristes junto com a gente, as solidariedades que vocês enviaram para nós durante o tempo todo, eu agradeço do fundo do meu coração e tenho certeza que mais alguns dias as coisas ainda vão aflorar com muito maior transparência. O tempo é o senhor da razão.